Irmão, eu quero falar da coisa mais gostosa que eu gosto de falar na vida, é avivamento. E eu quero falar de avivamento. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Avivamento é quando Deus ofende a sua mente para revelar seu coração. Então diga para o irmão que está do seu lado: se você tem juízo, vai embora agora. Porque Deus vai mexer com você. Ó, em um culto como esse, não é porque eu estou pregando, não, é porque tem um ambiente gostoso aqui. Num culto como esse, Deus mexe com as nossas estruturas e muda as nossas rotas. Foi num culto como esse que Deus me pegou um dia e mudou toda a nossa vida. E eu nunca mais servi para nada, a não ser fazer a sua obra e pregar o seu amor. Nós vivemos muito no movimento da igreja, mas a gente tem que trabalhar também na finalidade da igreja. A igreja tem uma finalidade, ela não tem só um movimento. Deus mandou você praticar 3 coisas. Ele disse: ide, fazei e ensinai. Se você não tiver nesses 3 trilhos como crente, isso não é um trabalho para pastor, não é um trabalho para o apóstolo, não é um trabalho só para quem tem os ministérios. Isso é um trabalho para todo cristão convertido que nasceu de novo. É ide, fazei e ensinai. Tornar uma pessoa cristã, você faz isso em 10 segundos. Tornar ela santa é uma vida inteira. Aceitar Jesus, você aceita em 10 segundos, chora, vai embora. Mas tornar essa pessoa santa na sua vida, na sua conduta, isso leva tempo, irmãos. Mas nada está pronto ainda. Por isso não crie falsas linhas de chegada achando que já está em algum lugar. Você não ganhou nada, você não chegou em lugar nenhum. Nós estamos caminhando. Nós não chegamos em lugar nenhum. Às vezes a gente, para se sentir confortável, a gente cria uma linha de chegada e atravessa para o outro lado e diz: uau, consegui. Não. Ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine a carreira. Eu já vi muita coisa boa ficar ruim, e também vi muita coisa ruim ficar boa. Um dia perguntaram para Jesus: bom mestre, e ele disse: por que você me chama de bom? O jovem rico perguntou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse: por que você me chama de bom? Só um é bom, meu Pai que está no céu. Por que Jesus não se deixou chamar de bom? Porque ele não tinha chego na cruz ainda. Ele não tinha feito a sua obra. Ele disse: bom é um só, meu Pai. Porque Deus já descansou de todas as obras que fez. Tudo que Deus fez está pronto. Deus não vai fazer, ele já fez. Está tudo pronto. Se eu vou viver isso ou não, aí agora é um problema meu. Mas já está pronto, está pronto. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia de todas as obras que havia feito. Então por isso que Jesus disse: bom é o meu Pai que está no céu. Porque na concepção bíblica, bom não é o que começa bem, é o que termina bem. É no final da sua carreira que Deus vai olhar e vai dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Foi no final do dia que Deus dizia: e viu Deus que era bom, tudo que havia feito, e viu Deus que era bom. Então não adianta a gente ter só a vida da igreja, se a gente não ter a missão da igreja. A vida da igreja é a comunhão da igreja, é o nosso domingo. Isso é maravilhoso. É o nosso domingo, é as nossas obras. Isso é a comunhão da igreja. Nós temos lá na igreja o futebolzinho, o churrasquinho, o chimarrão. Nós temos a resenha depois do culto, antes do culto, não é? Mas tudo isso é comunhão. Mas a missão da igreja não é essa. A comunhão não termina em si mesmo. A comunhão é um despertamento para o envio. Deus é missionário. Deus enviou o seu Filho. Nós estamos aqui porque fomos enviados. Nós não podemos ser absorvidos só pelas demandas que nós temos que fazer para Deus. Nós precisamos ser absorvidos pela finalidade da igreja. A igreja tem uma finalidade. Eu me alegro, irmãos, quando eu vou e vejo as pessoas sonhando, fazendo, como aqui hoje, né? Eu já tenho sonhado junto com o Léo esse projeto há muito tempo. E
Porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus está preparando a igreja. Eu não sei o que você espera. Eu não tenho nenhuma perspectiva em Brasília. Minha perspectiva está na igreja. Eu não estou esperando um próximo presidente para mudar o país. Quem tem a capacidade de mudar esse país é a oração da igreja, é a vida da igreja. E quando o mundo clama, Deus responde com homens, Deus responde com pessoas, Deus responde com missões. Então nós temos uma missão. Você tem uma missão. Esse garoto aqui tem uma missão. Essa criança que está no berçário, está no colo do pai lá atrás, tem uma missão. Como é que você sabe? Porque ela nasceu. O seu propósito nasce antes de você. Você não nasceu e Deus olhou para você no berço e disse: ó, nasceu João, o que é que eu vou fazer? Não. Quando você nasceu, já estava determinado o que você vai ser, vai ter e vai fazer. Como assim, pastor? Sim. Deus não tem plano B. Deus não improvisa. Efésios 1:4 diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Ele me elegeu antes da fundação do mundo. Então eu tenho uma origem. A minha origem é Deus. Ele é a minha origem, eu vim dele. Quando você morrer, o que é da terra volta para a terra, o que é de Deus volta para Deus. Você vai ver que Jesus não disse que estava indo para o céu. Jesus disse: eu estou indo ao Pai. Eu vou ao Pai e não vos deixarei órfãos. Então eu preciso ter algumas coisas convictas dentro de mim para entender essa cultura de avivamento que eu preciso viver. Agora, a espera por um avivamento coletivo não pode ser desculpa para mim não viver um avivamento pessoal. Eu preciso viver um avivamento pessoal na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Eu preciso viver um avivamento pessoal. Nós esperamos um avivamento coletivo. O avivamento vai vir, o avivamento virá, mas você já pode estar avivado hoje. Avivado não é animado, não é alegre. Avivado é convicto. E as convicções não estão na sua alma, estão no seu espírito. O seu espírito é a parte de você que não desiste nunca. Por quê? Porque ele está pronto. O espírito está pronto. Ele não desiste nunca de você. O que desiste é a alma oscila de acordo com a realidade. Agora, pior do que não conhecer a realidade presente é não reconhecer Deus presente na realidade. Deus está presente na realidade. Deus está aqui. Eu vou dizer de novo, Ele está aqui. E essa é a consciência que eu preciso ter. A consciência da presença. Eu não posso tratá-lo na terceira pessoa, como se Ele não estivesse aqui. Ele está aqui. Para mim entender e viver uma cultura de avivamento, que é isso que eu quero falar nessa noite, eu preciso entender a presença constante de Deus comigo, na minha vida. Deus em mim. Eu estava nele, Ele me elegeu nele, Ele me tirou dele e entrou em mim. A gente nunca se separou. Eu estava nele, agora Ele está em mim. Você está me entendendo, querido? E assim como Cristo naquela cruz foi rasgado, a Bíblia diz que o véu foi rasgado na sua carne. A igreja estava dentro dele. Eu estava nele. Quando ele foi rasgado na sua carne, que ele foi furado, o sangue e a água correu dele. Ou seja, ele precisou ser rasgado na carne para aquilo que estava dentro dele viesse para fora. Agora eu não estou nele, é Ele que está em mim. E eu também preciso ser rasgado na carne, para que aquilo que está em mim venha para fora e saia, e seja tomado. O Rio de Janeiro seja tomado dessa presença. Aleluia. Então eu também preciso ser crucificado com Cristo. Eu preciso ser rasgado. Quando Jesus foi furado na cruz, saiu sangue e água do lado dele. O sangue é o que Ele fez por mim, está pronto. E a água é o que Ele está fazendo em mim. Hebreus 10, 14. Obrigado, Espírito Santo. Que diz assim: que com uma só oferta
Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Então tem uma coisa que Ele já fez para sempre, está pronto. E outra coisa que Ele está fazendo em você. Então você já foi salvo, você é salvo? Você é salvo? Salvação não é o fim das coisas, é o começo delas. Salvação é o começo delas. Ele não quer Ele não quer só te salvar. Ele quer te usar. Ele não quer só te salvar. Ele quer te usar. E como é que eu sei que eu sou salvo? Pelo desejo que você tem de salvar alguém. Com a mesma paixão com que você salva. Se eu sou salvo, eu quero salvar. Se eu sou curado, eu quero curar. Se eu sou resolvido, eu quero ajudar a resolver. Aleluia. Sede firmes e constantes, Deus diz, sempre abundantes na sua obra, porque na sua obra, a sua obra não é em vão. O que você está fazendo virá para fora. Então não deixa essa cultura se perder, essa cultura de avivamento. Uma cultura de avivamento, ela cultiva o imprevisível e o inesperado. Se você quer viver o avivamento, se prepare para viver coisas imprevisíveis e coisas inesperadas. Deus vem e bagunça toda a sua organização. Eu sou um cara muito meticuloso, mas eu sou meticuloso demais. Você vai na minha casa, minhas camisas são tudo arrumadinha, pretinha, azulzinha, coloridinha, branquinha. Ninguém mexe nos meus livros, que eu sei quem mexeu. Como é que você sabe? Pelo jeito que deixou. Eu sei que alguém mexeu. Eu sou meticuloso demais. E como Deus me quebra, irmão. Porque não tem problema ser ordinário, ser organizado. O problema é que eu tenho que deixar um hiato no meio, para que Deus entre ali e bagunce algumas coisas na minha vida, que eu ainda estou no controle. Sendo assim, eu quero controlar a minha vida e a vida dos outros. Sendo assim, às vezes eu quero ditar as minhas normas, quando eu preciso me perder em Deus em algumas coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que ser organizado. Eu estou dizendo que você tem que deixar um hiato no meio, para que Deus venha e faça do jeito dele. Avivamento é a soberania de Deus sendo estabelecida e a responsabilidade dos homens sendo praticada. Os homens têm responsabilidade, então eles praticam. Isso é sinais de avivamento. E a soberania de Deus, Deus é soberano e ponto final. Ele é tudo em todos. Eu não tenho que achar. Achar é a mãe de todos os erros. Eu preciso ter convicção, eu preciso saber. A igreja primitiva, irmãos, eu preciso entender que avivamento não está num lugar, está em alguém. A igreja primitiva, onde colocava ela, tinha avivamento. Se botasse ela debaixo de uma árvore, tinha avivamento. Se botasse elas na catatumbas tinha avivamento. Se botasse ela no deserto, tinha avivamento. Porque o avivamento estava com eles, na cadeia, debaixo da árvore, no barco, na praia. Por quê, pastor? Porque avivamento não está no lugar. Deus não mandou você procurar um lugar abençoado. Ele disse: "Se tu uma bênção". É você que tem que ser uma bênção. O lugar se torna abençoado porque você está lá ou não. Onde Jesus chegava, tinha gente salva, tinha gente curada, tinha gente transformada. E nós estamos procurando um lugar de avivamento. Quando nós começamos a viver lá em Itajaí algumas manifestações de avivamento, algumas ideias surgiram. O pessoal dizia: "Pastor, por que você não coloca aqui na porta da cidade do avivamento?" Eu disse: "Não, Deus não fechou monopólio com ninguém. Deus não fechou monopólio com nenhuma denominação, com nenhuma igreja, com nenhuma cidade. Deus é tudo em todos." Aleluia. A igreja de Filipe não viveu avivamento, mas a cadeia de Filipe tinha avivamento. Paulo estava lá na cadeia, nós estivemos lá na cadeia de Filipe, lá na Grécia, na Macedônia. Então essa igreja do Senhor. Agora, sabe o que eu vejo nesses dias? As pessoas estão confundindo maturidade. Elas acham que estão maduras, mas muitos não estão maduros, estão morno. E o morno é perigoso, porque o morno, ele não é o quente, ele não é o frio que está esquentando.
Ele é o quente que está esfriando. Então eu quero te convocar e eu quero te provocar. Você precisa provocar isso na sua vida. Você precisa provocar isso na sua vida. Ah, mas é o meu jeito. Não, então perca o seu jeito. Você precisa ser avivado. E avivado não é exaustivo. Eu não estou dizendo que você tem que ser animado. Eu estou dizendo que você tem que ser convicto daquilo que Deus tem na sua vida. Porque a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela não reconhecer o que ela tem. Ela não reconhecer o que ela carrega. A pior coisa que pode acontecer para uma terra é ela não reconhecer o que ela tem. Lucas capítulo 19, versículo 42 a 44, Jesus diz isso. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junto os seus pintinhos e não quiseste. Ó Jerusalém, você não entendeu o dia da sua visitação. Coisa terrível é quando Deus passa várias vezes e a gente não entende, nós estamos distraídos. Talvez esse seja o pecado da nossa geração, a distração. Nós estamos tão distraídos com tantas coisas. Marta, 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 tu estás distraídas com muitas coisas. Uma coisa só é necessário, e a Maria escolheu a melhor parte. Diga para alguém que está do seu lado uma coisa. Diga para alguém que está do seu lado uma coisa. Olha, achei um chapadinho aqui, glória a Deus. Isso, garoto, bebe mesmo que é de graça. Eu gosto de achar os chapados, porque eles são como válvulas prepulsoras, sabe, são os catalisadores, né? É como você tirar a rolha de um garrafão de vinho. Você vai lá e tira a rolha. Você tira a rolha, aquilo vem para fora. Se prepare. Vamos beber aqui hoje, irmãos, em nome de Jesus. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junto aos seus pintinhos. Mas a gente é pessoas de muitas coisas. Uma coisa só é necessário. Uma coisa só é necessário. Um homem de uma coisa só, todas as outras coisas vão encontrar o lugar delas na sua vida. Quando você é homem de uma coisa só, todas as outras coisas elas acham o lugar delas na sua vida. Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária, e a Maria escolheu a melhor parte. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz: eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Salmo 27, verso 4, Davi também diz, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor. E templa, você vai ficar um crente chato, que você quer aprender e quer ensinar uma coisa para os outros que você não experimentou. E quando você quer ensinar uma coisa que você não provou, você fica xarope, chato. Por quê? Porque Deus não se informa, se transmite. É vida, é transferência de vida. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus. Eu estava num culto uma vez que eu recém começado a pregar, e eu esqueci, eu botei o esboço dentro de uma Bíblia, só que na hora de pegar a Bíblia eu peguei a outra, e na hora de pregar eu fiquei procurando o esboço e não achava. Eu disse: oh meu Deus, nervoso, comecei a chorar, e o pessoal achando que era a presença de Deus começou a chorar também. 10 minutos estava todo mundo chorando, e eu nem preguei. Deus disse: foi eu que escondi o seu esboço para você não atrapalhar o culto de hoje. Foi eu que escondi seu esboço para você não me atrapalhar. Ei, o culto é dele, não é nosso. Deixa ele fazer o que ele quiser. Deixa eu te falar uma coisa. A pior coisa que pode acontecer é você não reconhecer o que você tem, o que você carrega, o que Deus te deu, o que Deus colocou em você. A vida dele Ele colocou em você. Deus te capacitou com intelecto, com emoções, com vontade, e pegou a chave da sua vontade e entregou na sua mão e disse: ó, a vontade foi eu que te dei, mas ela é sua, você faz dela o que você quiser.
O Deus que tem tudo não tem você, se você não se entregar. O Deus que tem tudo não tem a sua vontade. Por isso que ele diz: filho meu, me dá o teu coração. Vamos ler a Bíblia, que nós não lemos a Bíblia ainda, irmão. Glória a Deus. Eu também. Porque o povo estava dentro do... O povo estava dentro do templo, orando: vem Messias, vem Messias. Hoje Deus manda o Messias. E o Messias entrando no burrinho, e ninguém viu. Eles não viram o Messias. Porque a gente tem o hábito de querer esperar as coisas do nosso jeito. E Deus não vai vir do seu jeito, Ele só vem do jeito dele. Só tem uma maneira de Deus te usar quando você não usa Ele. Deus só pode te usar do jeito dele, não do seu. Abre sua Bíblia comigo. Meu Deus, aonde? Será que eu peguei a Bíblia errada de novo? Lucas 24. Ai, meu Deus, é bom ser crente, não é, gente? Eu, se não fosse crente, eu queria ser pastor. Lucas 24, versículo 13. Vamos falar do caminho de Emaús. Aleluia. Nós estávamos ali em cima conversando. O pastor Léo começou a falar do caminho de Emaús. Eu digo: ó, para, não pega a minha mensagem não, porque eu vou pregar essa. Lucas 24, 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, cara, os caras não viram. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. É isso que a frustração faz com você. Quando você espera um resultado que não veio, de um jeito que você queria e não veio, você frustra para todas as outras coisas. Frustração é esperar um resultado que não veio. E esses caras aqui estavam frustrados, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, tendo estado em Jerusalém, que ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus ainda instiga. Jesus diz: qual? Esse Deus não é gente, né? Ele lhe perguntou: quais? Em outras palavras, ele está perguntando: onde é que você estava? Que você não viu essas coisas? Esse é o problema, não saber onde Jesus estava. A frustração te cega, irmão. A frustração fecha os seus olhos, porque não é do seu jeito, é do jeito dele. Um homem no Éden, quando abriu os olhos, ficou cego. Enquanto eles estavam cegos, eles viram. Quando eles abriram os olhos, eles ficaram cegos. Porque com Deus é diferente do seu jeito. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Ele não é gente, Ele não é homem, Ele não pensa como você. Você tem uma pessoa, um jeito de pensar. Deus não pensa assim. Aquelas pessoas que você odeia, essa que você pensou nela agora, Deus ama elas. Deus não tem problema com elas, quem tem é você. Deus não tem problema. Quem tem problema com essas pessoas é você. Deus queria que você salvasse elas, mas você está de mal. Você ficou de mal. Era para você ajudá-las, mas você ficou de mal. Então Deus não tem problema, irmãos. Na realidade, Deus não tem problema com o pecador, com o pecado. O pecado Deus perdoa. Deus tem problema com o engano, com pessoas que insistem no engano e ainda usam o nome de Deus para isso. Ele fala:
E lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. E o Jesus ali, o ressuscitado, estava no meio deles, irmãos, conversando com eles e perguntando. E eles estavam cegos e não viam. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto numa visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse da sua glória? E começando por Moisés, discorrendo em todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus disse assim: gente, vocês não leram? Por acaso vocês não leram que isso tinha que acontecer, seus nécios? Meu Deus, eles tinham as escrituras que profetizavam. A Torá dizia sobre o Messias. E Jesus disse: eu estou aqui no meio de vocês. Ele não se revelou, mas disse: nécios, vocês não leram? E mesmo assim, irmãos, os olhos deles não se abriram. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, já se faz tarde. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Cara, esse texto para mim é um dos mais fantásticos das Escrituras. A palavra era: não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido. A promessa é: fica ali, não foge, não sai. Eles saíram, Jesus apareceu para devolver eles para o propósito. Porque quando você sai do propósito, você não enxerga mais, irmão. Quando você sai do trilho, e vou te falar, você não precisa sair da igreja para desviar. Se você sair da missão, você já desviou. E esse é o problema, que tem muita gente desviada da missão que está na igreja. E porque está na igreja, acha que não precisa de cura, não precisa voltar ao Senhor. Esse é o problema de Laodiceia. Laodiceia, a palavra Laodiceia, ela vem de laudic, que quer dizer quando o leigo fala. Isso é Laodiceia, é quando o leigo está falando. E hoje muitas pessoas têm que falar, mesmo não tendo nada para dizer. Nós estamos carregados de informações acerca de Cristo. Talvez esse excesso de informações vulgariza a informação, vulgariza o propósito. Laodiceia, qual era o problema de Laodiceia? Pensas que é rica, pensas que não te falta nada, mas tu não sabes. Ou seja, tu estás noiada. Tu não sabes que tu és miserável, pobre, cega e nua. Mas eu aconselho que de mim tu compre ouro puro para que tu sejas rica. Compre colírio para os teus olhos para que tu enxergue, e compra roupas brancas para tampar a vergonha da tua nudez. Esse é o problema, é que ela não sabia. Porque quando você não tem uma coisa e você tem convicção que não tem, você faz alguma coisa para ter. Mas quando você não tem e pensa que tem, você não tem nenhuma necessidade de mudança. Mudar para quê? Se eu estou na igreja, se eu sou dizimista, mudar para quê? E talvez você nunca vai experimentar a plenitude da presença do Espírito Santo na sua vida. Como diz lá no sul, talvez você nunca vai dar uma chapadinha.
Por quê? Porque você tem tudo sob controle na sua vida. Você está esperando Jesus voltar. Glória a Deus. Recentemente eu estava me preparando para fazer alguma coisa, me esforçando por aquilo, e o Senhor me deu uma palavra. Ele disse: olha, Luiz, se esforçar é diferente de forçar. Quando o Senhor manda você se esforçar, é se esforçar por aquilo que Ele disse. Deus disse para você algo, então você se esforça pelaquela palavra. Forçar não é de se esforçar. Forçar, muitas vezes você pode estar forçando uma entrada que não é de Deus para você. De repente você está forçando uma porta, arrombando portas. Ah, mas Deus está abrindo as portas. Deus não abre as portas. Deus abre a porta. Pior do que ter portas fechadas é ter muitas abertas e não saber qual foi a que Deus abriu. E você vai entrando em todas elas, e depois você tem que voltar de todas elas. Deus diz assim: ó, conheça as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta. Porta de Deus é uma. Você entra, abre outra. Você entra, abre outra. Você entra, abre outra. Deus não coloca um monte de portas para você escolher. Ele é sucinto, preciso e conciso. Deus é sucinto. As coisas de Deus são claras. São claras. Quando alguém vem me entregar uma palavra e diz assim: ó, eu estou vendo, mas eu não sei se será redondo, será quadrado. Eu disse: irmão, para. Eu não tenho certeza, então não é de Deus. As coisas de Deus, quando você vê que o anjo tem 6 asas. Você vê que com 2 ele tampa o rosto, com 2 ele tampa os pés. Você vê as coisas claras. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. É Deus de direção. Quando ele diz para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo, ele está dizendo: eu já te preparei tudo, você só precisa entrar. Você só precisa entrar nisso. Forçar é tentar entrar no lugar que não é para você. Tem coisas da nossa vida que nós vamos precisar destruir. Tem altares que Deus vai mandar nós derrubarmos, irmãos. Você imagina? Tem coisas da sua vida hoje que são inúteis, e você vai ter que orar para Deus e dizer: Deus, o que é inútil na minha vida? Ele vai mandar você tirar. Noé fez uma arca, imagina. Noé fez uma arca, 100 anos construindo uma arca. 100 anos, todo dia, Léo, Noé entra na floresta com machado, com mais os 3 filhos, e vamos derrubar a árvore, gente, vamos derrubar a árvore, e Noé está lá derrubando a árvore, uma árvore atrás da outra. Por que ele está derrubando a árvore? Porque Deus mandou para construir uma arca. Aí um dia Noé vai juntando tábua atrás de casa, vai juntando tábua. Um dia chega alguém e diz: ô Noé, rapaz, você não arruma 2 tábuas dessas para me fazer uma mesa lá em casa? Noé diz: não, pega ali na pilha, pode pegar. Aí o cara pega, passa um mês, 100 anos, trabalhando na mesma coisa, passa um mês, chega um cara e diz: Noé, você não me vende umas 10 tábuas dessas para me reformar a casa? Noé diz: vendo. Não, vendo, claro, pode pegar ali 10 tábuas, faço para você mais barato. Aí Noé olha para os filhos e diz: meus filhos, tive uma ideia, vão abrir uma madeireira. E aí Noé abre uma madeireira e se torna o maior madeireiro da época, e esquece porque que ele entrava na floresta para cortar tábua. Pegou? Eu posso fazer tudo, eu posso prosperar, eu posso enriquecer, e eu estou indo lá, eu estou chegando lá, viu, Léo? Não paguei o terreno ainda, mas vou chegar lá. Eu posso crescer, eu posso prosperar, e eu vou prosperar, você vai prosperar, porque essa é a ideia de Deus para você. Mas eu não posso esquecer porque que eu entro na floresta para cortar tábua. Eu não posso esquecer por que Deus me tira de casa todo dia. Eu não posso esquecer por que eu vendo um livro. Eu não posso esquecer por que eu pego um avião. Eu não posso esquecer que eu sou casado. Eu não posso esquecer que eu tenho filhos. Eu não posso esquecer que eu tenho um ministério. Eu não posso esquecer que o meu coração está queimado por Ele. Eu não posso esquecer dessas coisas, irmãos, porque daqui a pouco eu também vou estar vendendo tábuas. Eu não posso esquecer do meu chamado.
Por isso que Jesus disse: nécios, vocês não leram o que estava escrito, que eu ia morrer? Eu falei para vocês. Quantas vezes eu falei para vocês que eu ia morrer e ressuscitar no terceiro dia? Mas vocês estavam olhando tanto para os milagres, tanto para as multiplicações dos pães, e vocês não olharam para mim. Eu estou voltando. Olhem para mim, diz o Senhor. Eu vou prosperá-los. Eu vou prosperá-los muito. Não, eu só estou aí, eu jogo a cadeira para cima, meu amigo. Você entenda o ambiente que você está. Eu vou te levar às nações. Você vai plantar igreja. Eu vou te dar empresas. Você vai ser um plantador de ministérios. Ei, eu vou te deixar famoso na terra, porque eu não escondo lâmpadas debaixo de vasilhas, eu coloco no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Vou fazer você crescer, sua igreja vai explodir, seu ministério vai crescer, sua empresa vai prosperar. Mas nunca esqueça por que você corta madeira. Nunca esqueça da onde eu te tirei e o que eu fiz em você. Não esquece disso, Luiz. Não esquece que você era um viciado, um traficante miserável, um perdido na vida, e eu mudei a sua vida. Não esquece disso. Te dei nome, te dei casa. Hoje as pessoas te chamam de apóstolo. Oh, aleluia. Até enche a boca, apóstolo. Mas não esquece quem você é. Não esquece, cara. Você pode prosperar. Ah, mas tem gente que diz: o dinheiro, pastor, o dinheiro é do diabo. Não, irmão, o dinheiro não é do diabo. Quer ver o diabo, fica sem dinheiro para você ver. O diabo aparece na meia hora depois. O amor ao dinheiro que é do diabo. E você não precisa nem ter dinheiro para se entregar a Satanás. Você pode ser um idólatra, adorar o seu ministério, adorar os seus negócios, adorar o seu corpo. Idolatria, idolatria é serviço. Idolatria é serviço a um ídolo. Ou seja, tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida é latria, é idolatria, é serviço a um ídolo. E o Senhor está dizendo assim: eu estou no meio aqui com vocês. Abre teus olhos, volta para Jerusalém, volta para a promessa, volta para o lugar que você nunca deveria ter saído, para a minha presença. Ah, irmão, eu sei, cara, eu começo a pregar, às vezes eu viajo tanto. Terça-feira eu e Iraci vamos para os Estados Unidos, mais 10 dias pregando. Às vezes eu estou pregando, às vezes eu subo sabe quando você não subo num altar, sabe quando você não sente o cheiro? Eu sei toda a Bíblia, eu já li esse livro trocentas vezes, já perdi as contas. Eu tenho mais de 5.000 esboços nesse iPad, na nuvem. Mais de 1 tera de mensagens arquivadas. Então é só baixar um download e vem. Mas se pregar sem sentir aquele cheiro, você pregar sem sentir aquele cheirinho, aquele friozinho, aquela coisa gostosa que vem e diz assim: ó, eu estou aqui. Ah, cara, você precisa entender o que eu estou dizendo. Não põe no piloto automático a sua vida. Celebre cada detalhe das Escrituras. Celebre cada vida com Deus, cada culto. Celebre uma alma que você ganha no ano. Celebre tudo. Aleluia. Celebre o pão da mesa. Ah, agora você tem bastante comida, não precisa mais orar. Não, continue orando quando você só tinha um sanduíche. Oh Deus, obrigado pela fartura. Meu Deus, eu não sei nem o que é isso, eu vou comer agora. Não deixa a fartura te engolir. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura tu não te fartes dele e vomites depois. Te vi llegar sin aviso y el aire cambió de color. Yo con la cara tranquila, pero por dentro temblor. Tus ojos dijeron ven,
sin decirme una palabra, y mi pecho fue cayendo como lluvia en la ventana. Y ahora dime qué hago si te pienso más de la cuenta. Me acerco y me derrumbo, si me hablas se me suelta. No me dejes en el borde, no me sueltes otra vez, que tu nombre en mi garganta suena fuerte y suena bien. Quédate, quédate, que yo no sé soltar. Quédate, quédate. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked.
was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And aleluia, eu estou no meio de vós. Eu falei o que vai acontecer, está escrito. Você sabe. Aleluia. Muitas coisas você vai ter que destruir, Noé.
Imagina, 100 anos, cara, fazendo uma obra. Você acorda todo dia de manhã, João, vai para a floresta, derruba uma árvore. 100 anos construindo um barco, que ele não sabia nem o que era barco, por causa de uma chuva, que ele não sabia nem o que era chuva, que nunca choveu na terra, a terra era molhada pelo orvalho. E dilúvio então, nem se fala. E Deus disse: faz um navio. E você não lê nas escrituras que Deus falou de novo. Deus só falou uma vez, e por 100 anos Deus não falou mais. Ele não ligou para nenhum profeta confirmar. Ele não foi no monte para Deus falar com ele. Cara, eu não estou dizendo que esses lugares são ruins, que você tem que deixar de ir. Eu estou dizendo que você precisa ser convicto. Você está procurando, cada vez que você procura confirmação, você está dizendo: eu ainda não creio. E Deus fica pensando: eu já falei que esse miserável umas 10 vezes, ele não acredita. Se estás sem direção, é porque te falta comunhão. A comunhão não te deixa sem direção. Olha o que diz Salmo 25 e o verso 12: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade, a sua descendência herdará a terra. Verso 14 diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este eles lhe fará saber a sua aliança. Então não é direção que te falta, é comunhão. A comunhão te dá direção. O problema é que você vai orar e você quer pregar para Deus. Oração não é para você falar, é para você ouvir. E você está: Deus e meu Pai, Senhor, essa noite Deus diz: cala a boca, deixa eu falar. A palavra ouvir no hebraico, ela significa chamar. E obedecer também é chamar. Não tem duas traduções, é uma tradução só, para ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. Ouve, Israel, o Senhor, porque quando Ele fala, Ele espera que você ouça, obedeça e pratique. Oração não é para dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Oração é para ouvir os céus. Aleluia. Oração é para Deus falar com você. Deus chamou Moisés para o monte em Êxodo 24 e diz: Moisés, sobe a mim no monte e eu te mostrarei o que vai vir. Moisés ficou lá 6 dias, Deus não apareceu. Deus só apareceu no 7º dia. O cara ficou lá 6 dias esperando o encontro. Imagina, Deus estava esperando toda a alma de Moisés baixar, Moisés ficar quieto, Moisés parar. Quando Moisés parou, não tinha mais nenhum sentimento, nenhuma emoção. Deus veio e falou. Quem sabe é isso que o Senhor está esperando? Está esperando você sossegar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Fica quieto, para de falar. Oh meu Deus. Achei o galão de vinho. Fica quieto, deixa Deus falar, deixa Deus fazer. Para de lutar, aquieta-te e saber que eu sou Deus. Fica quieto, deixa Deus fazer. Mas nós não. Nós queremos dar resultado quando Deus quer que a gente dê fruto. Obrigado. Não é para dar resultado, é para dar fruto. Fruto. Deus não está procurando seus resultados, Deus está procurando o seu fruto. Aí Jesus está passando com fome. Jesus também se alimenta de você. Ele está passando com fome, ele olha de longe, vê uma figueira cheia de folhas. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz assim: não era tempo de figos. Mas ele olha, ela está cheia de folha, ele chega perto. Quando ele chega perto, não tem fruto. Mas tinha folha. Não tem fruto. Agora ela tinha a obrigação de dar fruto? Não, porque não era tempo de figo. Mas Jesus ficou com raiva e secou ela.
disse: não nasça mais fruto de ti. Jesus ficou com raiva. Por quê? Porque não tinha figo? Não, é porque não tinha figo, mas tinha folha. A folha anunciava que tinha figo. Quando ele olhava de longe, tinha folha. Quando ele chegou perto, não tinha fruto. Quantas pessoas você conhece que olhando de longe tem folha, mas chega perto não tem fruto? Você não tem que dar fruto se não está na tua estação. Espera a tua estação. Tá, mas se não estou dando fruto, o que é que eu faço? Celebra alguém que já está dando fruto, para quando você dá fruto, alguém te celebrar também. Então peraí, então eu não preciso dar fruto agora? Não, mas não mostre folha. Mostrar folha é mostrar uma coisa que você ainda não tem. Espera ter, vai chegar a sua estação. Quantas vezes eu sentei na frente de pregadores e eu dizia assim: Deus, deixa eu pregar, eu prego muito melhor que isso aí. Eu falava, Deus dizia: não é a tua estação, não é o teu tempo. Não mostra a folha. Fala para Jesus: Senhor, eu ainda não tenho fruto. Ele vai dizer: fique tranquilo, filho, você vai dar fruto. Apenas fique grudado aqui na figueira, na videira. Fica grudado em mim, porque você vai frutificar na estação própria, e o seu fruto vai permanecer, e você vai dar fruto na hora certa. Na hora certa você vai dar fruto. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Charles casou com a minha filha, a Bruna Caroline. Charles já trabalhou comigo na editora, já trabalhou em tantos lugares, já fomos para a África junto. E eu olhava assim, eu dizia assim: cara, não está dando fruto ainda. Mas eu não forçava a barra, esperava. Reuel viajava comigo, eu olhei um dia para trás e disse: Reuel, acho que está na hora de você voar, cara. Reuel está viajando o mundo com a sua esposa. Nós vamos agora para o país de Gales em junho, fazer uma conferência lá onde Evans Robert pregava. Eu olhei para o Charles: Charles, você vai viajar comigo? Eu disse: mas eu não toco teclado. Tô nem aí, mano, vai aprender. Eu só toco violão. Eu disse: eu só toco campainha. Ensino. 2 semanas aprendeu 3 notas. Dó, dava dó de ouvir. Mi, misericórdia. E lá para longe do tom. E tá aí, ó, dando fruto, né, bebê? Por quê? Porque quando chega o seu tempo, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Você está lá tentando, pescando e não pega nada. Daí Deus diz assim: ó, agora vai lá, porque agora eu estou mandando. Você vai agora debaixo de uma palavra. Espera o seu tempo, você vai chegar no tempo certo. Não fuja do lugar da promessa. Não fuja do lugar da promessa. Irmãos, eu nasci em igrejas que o pastor me ofendia, me machucava. Eu nasci em igrejas que nós éramos feridos, machucados. O pastor olhava para mim e dizia: você não sabe fazer nada. Eu baixava a cabeça, ficava quieto, à vontade de... Eu aprendi uma coisa: para não ficar virado, eu falava em línguas. Você que fica irado com a sua esposa, não briga mais com ela só hora. Isso. Lá em casa é uma festa. Aí assim fala: oh, mulher da vida, oh, te amo, mas sai daqui agora, aleluia. Pronto, deu tudo certo. Oh, terra! A menina perguntou: como é que eu não boto o nome da mensagem no telão? Eu disse: bota salada de fruta. Que hoje eu estou das nuvens, minha filha. Hoje eu não vou, não tem tema hoje. Ela disse: o senhor tem um tema para nós botar na tela? Eu disse: bota lá o tombo do leão dourado, alguma coisa assim. Eu sei lá o que eu ia pregar hoje. Eu só sei que eu cheguei aqui e disse: Jesus, eu estou aqui, agora é o Senhor que faz o que o Senhor quiser. Se prepare para derrubar altares da sua vida.
Se prepare, Deus vai chocar você nos próximos dias. Noé passa 100 anos construindo uma arca para usar 1 ano só. 1 ano, Eliasson. Ele passou 100 anos fazendo a mesma coisa. Não precisou de confirmação nenhuma. Ninguém precisou ir lá. Ele não fez nenhuma campanha de nada. Ele foi e obedeceu. E os filhos dele, eu fico imaginando que os filhos se pensaram assim: o papai não está bem. Eu fico imaginando que os filhos pensaram: meu Deus, o que meu pai está querendo fazer? Barco? O que é um barco, meu pai? Como é que o senhor vai fazer? Ele disse: eu tenho a planta. Mas de onde é que como é que o senhor fez isso? Não, eu não fiz, foi Deus que me deu a medida. E tem uma coisa interessante na arca de Noé, que Noé construiu, mas não dirigiu, porque ela não tinha leme. Tudo que você faz para Deus, você não dirige. Quem dirige é Ele. Você só participa do que Ele está fazendo, do que Ele mandou você fazer. Noé não dirigiu. Ele entrou na hora que Deus mandou e saiu na hora que Deus mandou. E depois que ele saiu, eu fico imaginando que Deus olha para ele e diz assim: Noé, pode tacar fogo na arca. Acabou, meu filho, vencemos. Como assim? Acabou? Acabou, meu Noé, acabou. Não, mas eu não vou me desfazer da arca, foi Deus que me deu. Meu filho, taca fogo disso aí. Não, mas Deus que me deu as medidas, foi Deus que me deu. Eu sei que é muito difícil soltar algumas coisas que foi Deus que te deu. Mas até o que Deus te deu só serve para um tempo. Porque Noé, mais importante do que construir a arca é reconstruir o mundo. E agora, Noé, nós vamos reconstruir o mundo. Você não vai mais precisar da arca. Então se prepare para soltar coisas que Deus vai mandar você soltar, para você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, eu trabalhei na igreja. Eu pregava segunda, eu pregava na terça da vitória, eu pregava na quarta da unção, na quinta do avivamento. Eu pregava todo dia, todo dia. Eu e Iracira, a gente ia para a igreja à tarde, limpava a igreja e pregava de noite. Agora está tudo bem. Agora a igreja está crescendo. Tem 3 cultos no domingo. Gente que vai na rua porque não vai embora porque não consegue entrar nas 3 reuniões. Agora compramos o terreno, estamos pagando, só estamos esperando o Léo ir lá de novo. E o irmão que quitou o terreno. Estamos esperando. Estamos lá. O Brasil inteiro vai lá. Sábado eu me reúno com mais de 1.500 pastores. Sábado agora, todo primeiro sábado do mês há 20 anos. Agora que está tudo pronto, Deus me tira de casa e me leva para as nações. Agora que eu podia 58 anos, ir assim com 57, a gente pode dar uma descansadinha. Agora Deus diz: não, pai, está só começando. Eu digo: Senhor, ele diz: não é, começou a arca com 600 anos, meu filho, descansa, está tudo certo. Diga: agora que está tudo pronto, que as pessoas vão lá, que eu quero estar em casa, que eu tenho uma sala, um escritório, e agora eu tenho. E Deus me tira de casa, porque Deus só te dá aquilo que você estiver disposto a devolver. Deus não te dá nada para você. Na realidade, Deus não te dá dinheiro, Ele te confia recursos. Deus te confia recursos. Deus não te dá dinheiro, Deus não te dá fama. Deus te confia lugares, ambientes de autoridade. Ah, Deus está me exaltando. Ô pastor, como Deus está te exaltando? O que é a exaltação de Deus para você? Dar algumas coisas, dar algum dinheiro, deixar famoso, conhecido na internet? Isso não é a bênção de Deus, cara. Bênção de Deus é você entrar num quarto e Ele falar e você dizer: eis-me aqui, Senhor. É no meio da noite você ouvir o seu nome: Luiz. Ah, meu Deus, isso é a bênção de Deus. 8 bilhões de pessoas na terra e você ouve o seu nome. Isso é a bênção de Deus. Trocados algumas coisas. Não, irmãos, toda a glória humana é passageira. A vida do homem é como um sopro, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Jesus entrou no meio daqueles 2 caras e disse: voltem. Ele não disse, nem precisou, porque ele só partiu o pão. A oportunidade de Deus, ela vem sempre fantasiada de problema.
A obra de Deus não terminou na cruz, irmãos, ela começou na cruz e ela continua através da igreja. Então não se preocupe, fique tranquilo. Pastor, mas eu queria ser pregador, mas eu não me acho adequado. Quem aqui gostaria de ser um pregador, uma pregadora, mas não se acha adequado, não me acho adequado? Para de procurar as palavras certas. Procure saber se a que você está falando são verdadeiras. Você não tem ninguém para impressionar. Deus não se impressiona com as suas pregações. Olha, eu vou te falar uma coisa. É possível, é muito possível falar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Como assim, pastor? Você pode usar textos bíblicos, você pode distorcer a palavra. É muito comum, é muito possível você falar um monte de mentiras usando só a verdade. Então o que eu tenho que fazer? O que vai discernir hoje o homem do certo e do errado? É a presença de Deus, irmãos. É a presença de Deus. Eu conheço homens que mal leem, só leem a Bíblia, mas quando eles abrem a boca, eles dizem só assim: Deus está aqui. Pronto, acabou o culto, irmão. Porque Deus vem com eles. Então você não pode fazer a obra de Deus. Bota isso na sua cabeça. Não, pastor, não. Seu problema é querer fazer a obra de Deus. Só quem pode fazer a obra de Deus é Deus. Você pode fazer então o quê? A vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus, mas a obra só quem pode fazer é Deus. Eu não posso atrapalhar Deus com a minha vontade. Irmão, Deus tinha um problema em Nínive. Quem lembra de Nínive? Aí Deus levanta Jonas. Deus tinha um problema em Nínive. Deus levantou Jonas, ficou com 2 problemas. Porque Deus levantou Jonas e ele profetizou o que Deus mandou. Só que o rei se arrependeu. Como o rei se arrependeu, não se cumpriu o que ele profetizou. Ele ficou chateado. Ele ficou chateado porque ele queria que a profecia se cumprisse. E se Deus entrar no meio, muda tudo. É que às vezes as pessoas estão preocupadas com a reputação delas. Você não tem que se preocupar com a reputação. E se Deus mudar? Toda profecia tem um critério, irmãos. Deus disse: vai acontecer isso, mas se você fizer isso e aquilo. E nós estamos preocupados com a nossa reputação. Irmão, crente que serve a Deus, que nasceu de novo, não tem reputação não, meu filho. Você não tem nada para proteger não. Você não precisa se proteger em nada não. Quando você produz algo que não entende, você está adulterando a ideia original. A ideia original de Deus para o homem é governar sobre todas as coisas, não é sobre pessoas. Pessoas você não domina, você conduz. O que você domina são coisas. Ah, mas eu tenho autoridade. Se você tem que lembrar os outros que você tem autoridade, é porque você não tem mais. Mas tem que me honrar. Se você busca honra, não é a honra que você quer, bajulação. Honra não se busca. E a autoridade não se impõe. A autoridade vem de autor, não vem de posições. Tem gente que tem posição, mas não tem autoridade. Deus não dá autoridade para quem tem posição. Deus dá posição para quem tem autoridade. Então não corra atrás de posições, corra atrás do autor, porque o autor te dará a autoridade. Só ele pode fazer isso. Quem é que governava o Egito? Faraó. Mas quem é que tinha autoridade? O Zé. Quando o Egito começou a ter fome, as pessoas iam a Faraó pedir pão. Gênesis 41, 55 está escrito. E Faraó dizia: ide a José. E o que o José disser, vocês fazem. José tem a chave do celeiro. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, abriu José todos os celeiros e sustentou o Egito. Oh meu Deus, no tempo de fartura, qualquer faraó pode governar. Mas no tempo de necessidade, só quem governa são homens de revelações. Homens e mulheres que andam com Deus, que têm revelações, são conduzidos pelo Espírito. Na Babilônia quem governava era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Até leão jejuava com Daniel. Daniel abriu uma janela para Jerusalém e criou autoridade, e trouxe autoridade para a Babilônia.
Eu preciso entender os movimentos de Deus. Cutuca alguém e diz assim: você precisa entender os movimentos de Deus. Você precisa entender os movimentos de Deus. Amém, irmão? Vamos levar esse aqui, vou deixar esse pequenininho. Olha o fiote. Um amigo meu chamado Paulo Borges Júnior fala uma coisa interessante. Ele diz que Jesus, para explicar para os discípulos o que ia acontecer na cruz, ele faz uma mesa. Ele explica: ó, vai acontecer isso, isso, isso. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia, vocês ficam juntos, nós vamos arrebentar. Todo mundo, aleluia, glória a Deus. Só Pedro que disse: se eu quiser eu morro no seu lugar. Ele disse: cala a boca, Pedro, seu capeta. Irmão, Jesus foi para a cruz. Depois da cruz os discípulos não entenderam nada, Serginho, o que aconteceu na cruz. Só que Jesus não repetiu a cruz, Jesus repetiu a mesa. Ele faz a mesa para explicar a cruz. Eles não entenderam a cruz, ele foi lá e repetiu a mesa. E muitas vezes nós, para explicar, repetimos a cruz. Crucificamos Jesus de novo. Nós não temos que repetir a cruz, nós temos que repetir a mesa no lugar da comunhão. A mesa explica a cruz, a comunhão, o perdão, o serviço. E esses dois homens a caminho de Emaús, eles não entenderam a cruz, mas na mesa, na hora da mesa, que Jesus pegou o pão e partiu, no partir do pão, eles entenderam a cruz. Só que para ir para a mesa, você precisa viver a experiência da cruz. Se você não viver a experiência da cruz, você não vai entender comunhão, você não vai entender perdão. Você imagina, você está com um cara que vai te entregar na mesa, comendo no mesmo prato que você. Por que você está falando isso, pastor? Porque vai ter dias, irmãos, na nossa geração. Se preparem, anotem isso. Eu estou profetizando. Se preparem. Dias virão em que as pregações não surtirão efeito. Dias virão em que as visões não surtirão efeito. O que vai acontecer? Onde é que vai surtir efeito? A mesa. Você vai convidar o cara: vamos tomar um café? Vamos almoçar junto? Vamos conversar? Vamos conversar? Minha esposa tem ensinado na nossa igreja. Ela tem uma escola, um discipulado com mulheres, ela ensina. Faz uma mesa para o seu marido. Põe a mesa. Nós estamos num frenesi tão grande, irmão, que a gente não tem mais tempo de comer junto. Cada um come de uma hora. Lá em casa eu sei quando as coisas não estão bem, quando a gente está comendo em horários diferentes. Mas cada um tem o seu horário. Esse é o problema. Nós temos que criar condições para a gente não perder a liga. Esse é o problema. Jesus disse assim, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7. Ele diz: se separem da sua esposa, se você for se dedicar à oração e à palavra, mas depois disso voltem logo, para que o diabo não entre na vossa incontinência. O que é incontinência? Não respeitar a comunhão. Nós não podemos perder a liga, irmãos, como igreja. Por isso nós estamos aqui, pedra ralando pedra. A igreja é feita de pedra, não é feita de tijolos. Pedra é diferente, tijolo é tudo igual, tudo do mesmo naipe, tudo do mesmo gabarito. Você faz o tijolo, a pedra não. Tem pedra redonda, pedra comprida, tem pedra quadrada, tem pedra lascada, tem pedra áspera, pedra bruta, e uma pedra ralando na outra na igreja. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de estar na igreja, porque as pessoas querem uma igreja sadia, abençoada, sem problema. Uma vez um irmão foi lá, agora faz uns 5, 6 anos. Ele foi lá conversar comigo: pastor, eu vou sair da igreja, vou sair do ministério. Eu digo:
Por quê? Porque tem um monte de coisa aqui que eu não concordo. Eu disse: ô irmão, leva eu. Leva eu também. Ele disse: o senhor está maluco? Eu disse: não, porque tem um monte de coisa aqui que eu também não concordo. Eu disse: mas o senhor é o pastor presidente. Eu digo: para você ver, eu tenho que te aturar, você não pode me aturar. Você tem opções, eu não tenho, eu tenho que ficar, né? Ele disse: ô pastor, o senhor está ficando doido. Eu digo: não, eu só estou tentando explicar que se você arrumar uma igreja boa, leva eu também, eu quero ir. Não aguento mais ficar aqui nessa igreja também. Eles mexem nas coisas que eu faço. Eu falo, prego, depois eles ficam falando no final do culto da palavra. Uns gostaram, outros não. Eles acham que eu peguei por encomenda. Moral da história: acabou nós dois chorando. Ele está lá até hoje. E eu também, que eu não pude ir. Ele não foi, não me levou. E eu fiquei lá. Não vai mudar nunca. Essa igreja. Eu fico imaginando Jesus com a turminha dele. Jesus tinha uma turma da pesada, irmão. Olha os 2 discípulos aqui, que ele entrou no meio, os caras não reconheceram ele. 2 discípulos de Jesus. Imagina, os caras estavam uns dias antes comendo o pão que ele multiplicou, vendo milagres. Agora Jesus está ali ressuscitado, ninguém sabia que era ele. E fica imaginando a turminha de Jesus. Jesus de vez em quando botava a mão na cabeça e dizia: até quando eu vou ter que suportar vocês? Está na Bíblia. Jesus sobe ao monte, Mateus 17. Eu já vou terminar, irmãos. Jesus sobe ao monte. Aí o pai traz o menino e diz assim: ó, meu filho tem problema, ele está endemoniado, não sei o que é isso. Os discípulos: sai demônio, não sai, não fica, amarra. E aquela coisa. Jesus está lá no monte da transfiguração. Jesus desce, Jesus olha e diz: ó, geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar isso? Aí o pai do menino, Jesus pergunta: o que aconteceu? Ele disse: eu trouxe meu filho aqui, mas os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. Aí Jesus disse: ó, geração incrédula. Aí Jesus disse: explica para mim o que acontece com o menino. O menino vai para o fogo, o diabo joga ele na água, joga ele no fogo. Jesus disse: traz ele aqui. Botou a mão no menino, curou o menino foi liberto. Aí vão para casa agora, todo mundo. Os discípulos, ó, quietinho. Chegou em casa, sempre tem um metidinho, né? Ele diz assim: ô mestre, por que a gente não pôde expulsar aqueles demônios? Aí Jesus disse: porque aquela casta só sai com jejum e oração. Aí nós lemos isso na Bíblia. O que é que a gente faz? A gente jejua e ora para expulsar o demônio dos outros. Mas Jesus não estava falando do demônio do menino. Jesus estava falando do demônio dos discípulos, dizendo: vocês não têm fé, vocês são incrédulos, e essa casta de vocês só sai com jejum e oração. Essa é a hora que você diz: ai, aleluia. Porque a gente quer se preparar para expulsar demônio dos outros. E muitas vezes, quando bate na nossa casa a dificuldade, a gente não tem fé o suficiente. A gente tem fé para, sabe, a gente tem fé para dizer para a tempestade: aquieta-te vento, acalma-te mar. Mas não tem fé para dormir no meio da tempestade. E Jesus está dizendo: eu estou no vosso meio. Vocês são a minha igreja, eu estou no vosso meio. Eu ando com vocês no partir do pão, eu ando com vocês na mesa. E você está saindo, e Jesus perguntou: o que vocês estão fazendo? Ele disse assim: onde é que você estava? Que só você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém. Se é comigo, eu ia dizer: seus mal acabados, eu estava na cruz morrendo por vocês, seu infeliz. Jesus ficou quieto, não falou nada. E eles estavam ali, irmãos, cegos. A frustração cega as pessoas. Pessoas incrédulas, elas são cegas, elas não conseguem ver coisas de Deus na vida delas. Irmão, vai para a mesa, se senta na mesa com Cristo. Deixa Ele partir o pão, deixa Ele botar na sua boca. Não saia da missão. Alguns de vocês hoje têm que voltar para a missão. Para a missão que Deus preparou para você. Eu tenho trabalhado com tanta gente, irmãos, e gente boa, porque isso não está no campo da maldade. Não são pessoas que fizeram más,
para as outras pessoas. Não são pessoas más, não são pessoas que fizeram mal para alguém. São pessoas boas, mas que perderam o timing. Irmão, Jesus vem de uma maneira que você não está esperando. A minha oração hoje, eu termino essa mensagem dizendo para você, a minha oração hoje para você e para mim, porque eu também sou crente, é volte para a missão, volte para o lugar, não saia, não perca a paixão. Quando você não chora mais, quando estiver orando, se você vai orar e não chora mais, força, irmão, coça os olhos, não força, belisca você até doer. Você não pode perder essa intensidade, você não pode perder essa paixão. Me entenda no seu espírito. Eu não estou dizendo que você tem que forçar manifestações, não é isso. Eu estou dizendo que você não pode ser inerte. Meu Deus, você está envolvido na maior obra da terra. É impossível você ir dormir e não dar um cheirinho. É impossível você acordar e não dizer bom dia. É impossível você não abrir a Bíblia e as letras não saltarem dentro do seu espírito. É impossível você não se importar com alguém. É impossível. Se você tem o Espírito de Deus, cara, você não consegue viver tranquilo. Não vive. Eu estou falando, nós estávamos ali numa reunião agora. Paz é uma coisa, tranquilidade é outra. Tranquilidade você não vai ter nunca, esquece, não seja ingênuo. Você nunca vai ter tranquilidade. Por quê, pastor? Porque você é espírito e habita num corpo de carne. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Os dois códigos estão dentro de você. Céus e terras se encontram. Nós cantamos, né? A música do Davi. Céus e terras se encontram. Se encontram onde? Céus e terras se encontram dentro de você, irmão. Você é o único ser que tem as duas naturezas, os céus e a terra. Você foi formado do pó, mas foi criado em Deus. Deus te elegeu nele, tirou você, formou você do pó e entrou em você. Então tem dia que você acorda mais na terra, tem dia que você acorda mais no céu. Tem dia que você diz, hoje eu não estou bom, acordou na terra. Tem dia que você não está nem aí para nada, você acordou bem. E é normal, você é um ser normal, porque você tem as duas naturezas. Quando você acorda de manhã, você decide quem que te governa, se é o céu ou se é a terra. E quem me governa? Quem tiver mais alimentado. Quem tiver mais alimentado. E o seu espírito você não alimenta com a terra, você alimenta com a palavra de Deus, com as visões de Deus, com a presença de Deus, com a voz de Deus. O problema é que se você quiser ser pó, você pode virar comida de serpente, porque Deus não é injusto nem com o diabo. Ele diz que o diabo comeria do pó da terra. Mas se você quiser nascer de Deus, do Espírito, os que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Eu quero orar por você, quero despertar você para isso. Não pare, irmãos. Construa um altar e não deixa apagar o pavio que fumega, irmãos. Não deixa, não se acostume com a presença, não se acostume com o culto, não se acostume com a leitura bíblica, não se acostume. Seja intenso no que você está fazendo. Aleluia. Aleluia. Eu ia chamar você para frente, mas você já está na frente, né? Mas eu posso fazer uma oração aqui. E eu quero ser intencional nessa oração. Eu quero orar por você. Por você que está desanimado na caminhada. Você que já provou do Santo dos Santos. Você que já entrou pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, e hoje você se encontra inerte. Não tem mais paixão no seu peito, nem mais lágrimas nos seus olhos. Você no caminho, sem perceber, foi trocando alguns valores. E você hoje está no lugar profético, meu irmão. Esse é o lugar. E assim como Jesus foi atrás de Pedro, que o negou,
Olha o que Jesus fez. Jesus preparou uma fogueirinha, um pãozinho, botou ali um peixinho na brasa, esperou os discípulos chegarem. Quando Pedro viu que era ele estava dizendo assim: Pedro, vem para a mesa. Pedro não podia acreditar naquilo. E Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor, eu te amo. E Jesus de novo: Pedro, tu me amas? 3 vezes, irmão, Jesus provocando Pedro. Jesus hoje está com o peixinho na brasa de novo, dizendo para você: você me ama mesmo? Eu sou prioridade para você? Ou eu sou só um nuance? Eu sou só um nuance da sua vida. Nós queremos que você seja alguém incendiado. Você já pisou no Santo dos Santos? Você já viu Deus fazer coisas através das suas mãos, da sua voz? E nós vamos aproveitar que está cheio de pastor aqui. Nós vamos pedir que nós oramos por você. Nós vamos orar por você. Se hoje ouvires a voz do Senhor, hoje, se você está em cima, a gente espera você descer. É muito importante que você venha. Nosso objetivo não é expor você, mas para que você volte a queimar. Eu estou escrevendo um livro, irmãos. Hoje eles me mandaram a capa, que é Mente Sadia, Coração em Chamas, Visão Clara e Paixão Intensa. Sabe o que alguém disse para mim um dia? Você vai ver, Luiz Hermínio, você vai ficando mais velho, sabe, aquele fogo vai acabando, você vai ficando mais maduro. Não, irmão, eu vou ser um velho chapado, irmão. Sim, levante suas mãos, dê um aplauso lá no alto. Solta esse leão que está aí dentro. Solta, solta, solta. Jesus. O evangelho é diferente, irmãos. O evangelho é diferente. O evangelho não é fast food. O evangelho é a longo prazo. Olha o que a Bíblia diz: lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias tu acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque tu não sabes o mal que virá sobre a terra. Deixa eu te falar uma coisa: quando você sabe que vem algum mal, você reparte ou você ajunta? Você vai nos Estados Unidos, quando o pessoal sabe que vai ter furacão ou ciclone, eles correm para os mercados para abastecer seus armários, porque o mal está vindo. Porque a cultura humana é quando vem o mal, você juntar. E Deus está dizendo: quando você sabe que vem o mal, você reparte. É totalmente ao contrário. O cristianismo, ele é uma utopia de tudo que você já viu, irmãos. É de tudo. O pão da vida teve fome, pediu algo para comer. A água viva teve sede. O Jesus que salvou o mundo pediu oração para os seus amigos. Disse: ore comigo, eu estou angustiado. Ah, cara, que lição. Que lição, ore comigo, ele disse, eu estou angustiado. A equação de Deus é totalmente diferente da nossa. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Aleluia. Viva na equação do céu, querido. Pastor Léo, sobe aqui, me tira esse microfone, senão fica até... Aleluia. Foi um prazer servi-los nessa mesa, irmãos.